muita luz, muita paz a todos os queridos irmãos. Quanta alegria de estarmos aqui novamente para esse reencontro de amor, de luz, de paz, esse reencontro em que iremos colocar mais uma vez as palavras, os exemplos e os ensinamentos do Cristo. Quanta gratidão por termos essa oportunidade. Quanta gratidão por estarmos nos despertando para este caminho que o nosso mestre Rabi da Galileia já percorreu e percorre todos os dias conosco. Percorre porque ele nunca nos deixou, respeitando a todos aqueles que colocam que ele está voltando, que Jesus voltará. Eu respeito, mas tenho a minha consciência, a minha análise própria. E respeito quem não assim esteja convicto do que eu estou falando também. Ou seja, Jesus nunca nos deixou. Jesus está sempre conosco. Quando ele esteve conosco naquela época, ele estava materializado. Agora ele está no mundo espiritual e nos auxiliando a todo instante. Nós nunca estamos sozinhos. Então, mais uma vez, eu quero agradecer à casa, ao Lar Espírita Casa do Samaritano pela oportunidade. Agradecer em primeiro lugar a Deus, a Maria, a Jesus e a toda a espiritualidade superior, amiga e benfazeja, assim como os nossos mentores espirituais, os mentores espirituais do Lar Samaritano. E é com muita alegria que mais uma vez aqui estamos. Antes que nós iniciemos a nossa explanação, leitura e explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, eu gostaria que aqueles que puderem colocar um copo com água, uma jarra com água, para que essa água possa ser fluidificada e ao final da nossa apresentação possa ser bebida, distribuída para com os demais do lar, colocando também nas plantas, dando para os animais beber, assim como o que sobrar colocar na geladeira e que possa ser sendo tomado, bebido no decorrer do dia ou dos dias, tá bom? Quanta alegria, meus irmãos. Quero agradecer aqui a minha querida, amada companheira Serina, ao nosso filho, ao nosso ser que está vindo aí, que já está se agitando dentro dessa barriga, né? Quero agradecer aqui a Nazaré, a Eliette, a Heloísa e a todos que ainda irão estar conosco. Então, nesse momento, eu gostaria de saber se estão ouvindo a música ou apenas a minha voz, porque se for o caso eu posso aumentar um pouco a música. Vamos iniciar, como sempre, com a nossa prece inicial. Aqueles que se sentirem confortáveis, aqueles que se sentirem bem, à vontade, feche os olhos, para que nós possamos nos conectar melhor com os nossos irmãos, com o nosso Pai Celestial. Pai Celestial, Mãe Maria, amado, querido irmão Jesus Cristo, os nossos mentores espirituais,
aos nossos queridos irmãos superiores, amigos e benfazejos, quanta gratidão de mais uma vez nos reunir, de mais uma vez falar dos ensinamentos e dos exemplos do Cristo. Que nós possamos, todos nós, toda a humanidade, ser envolvido pelo amor do Cristo. Que possamos despertar para os seus ensinamentos. Que possamos colocar em prática o que ele deixou há mais de 2000 anos. Que sigamos com amor, porque o amor sempre vence. Sempre venceu e sempre vencerá. É a arma, se assim podemos utilizar a palavra, para vencermos todas as nossas adversidades, todas as nossas dificuldades, lembrando que só colhemos o que plantamos. E assim, amado Mestre Jesus, te peço permissão para prosseguirmos com a nossa live. Envolve a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, nós iremos nos reportar ao capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Falaremos sobre destinação da terra, causas das misérias humanas, item 6 e 7. Então ele inicia o texto dizendo: muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí conclui que a espécie humana, bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que a população da Terra em face da população total desses mundos, muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que habitam. No item 7, faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. No hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram.
nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Que belo texto! Quando o texto, ou melhor, quando o capítulo tem como título "Há muitas moradas na casa do nosso Pai", e no próprio texto fala dos inúmeros orbes do universo, temos a certeza de que não existe apenas a Terra como planeta habitado. De forma alguma. Muitos planetas na galáxia existem vidas humanas. Essas vidas que nos são colocadas para que possamos nos aperfeiçoar moralmente e intelectualmente. Então, quando falamos das misérias, da causa das misérias humanas da Terra, e quando o texto diz que na Terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidade de toda a natureza, daí conclui-se que a espécie humana bem triste coisa é. Ora mais, vamos lá, quando nós temos a certeza de que na casa do meu Pai há muitas moradas, cada morada vai ter o seu grau de evolução. Conforme é nos dito pelos espíritos superiores, existe 5 classes, né, de mundos, onde se tem os mundos primitivos, de lá viemos, os mundos de provas e expiações, onde estamos, os mundos regeneradores, que iremos conforme o nosso melhoramento moral, os mundos felizes, e aí aqueles que chegam aos mundos felizes também já estão com essa moral mais elevada, com amor dentro, ainda mais dentro, sendo colocado em prática. E os mundos ditosos, os mundos puros, celestes, que são os mundos puros, esses mundos onde para nós, conforme os irmãos superiores nos disseram, é o grau mais elevado dos mundos. Então, nós temos 5 degraus, vamos assim dizer. Conseguimos até agora subir um degrau. Saímos do primitivo para o mundo de prova e expiação e iremos, se assim nos melhorarmos, nós iremos para o mundo de regeneração. Estamos vendo essa transição nesse momento do planeta Terra, onde o mesmo já em período transitório a o mundo de regeneração. Será que nós iremos estar nesse mundo de regeneração? Só depende de nós. Só depende de cada um de nós chegarmos à evolução. Para isso, Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Então, nos conhecer é saber, termos a consciência de que somos imperfeitos.
Quando temos que nos reformar moralmente, é nos despojarmos das nossas imperfeições, onde a grande chaga do mundo, da matéria, é o orgulho e o egoísmo. Consequentemente, essas maldades, essas paixões grosseiras, essas misérias, elas existem porque precisamos sair da ignorância. Porque o caminho do mal não é nada mais do que o ser ignorante que ainda somos. O Pai nos criou simples e ignorantes para que nos esforcemos para nos aprimorarmos moralmente e intelectualmente. Temos que estudar, temos que aprender. E, consequentemente, esse estágio no qual nós passamos aqui é para a nossa melhoria. Mas precisamos despertar, precisamos nos melhorar. Uns mais rápidos, outros mais lentos, mas há essa necessidade. E vai ocorrer. E aqueles que vão pisando no acelerador com mais força, consequentemente vai ajudando aqueles que ainda estão em dificuldades até em acelerar. Como Jesus fez quando aquela ovelha se desgarrou do rebanho, que ele retorna para colocar aquela ovelha junto aos demais. Então essa é a nossa missão. Nós só seguiremos juntos, unidos. Aqueles que ainda estão na ignorância de não perdoar, das práticas do mal, esses vão ter dificuldades, mas no amor, ou necessariamente, vamos assim dizer, na dor, vão ter que fazer essas mudanças. Porque Deus nos deu a liberdade, nos deu o livre-arbítrio, para que possamos escolher o caminho a seguir. Mas nós vamos seguir até um certo ponto. Em determinado ponto, aí vai chegar o amor, geralmente a dor, e aí nós vamos, não, calma aí. Vou ter que refazer a minha caminhada. Quando na Terra ainda existem essas paixões, nós não devemos nos limitar a olhar apenas a um ponto só de todo o planeta. Como mesmo é dito aqui com relação que essa população da Terra, ela é uma população que faz parte de um todo. Se a gente conseguir mentalizar, é como? Nós estamos em Teresina e existem vários bairros. E cada um vive naquele bairro conforme a sua, certo? A sua evolução, conforme a sua sintonia, a sua vibração, melhor dizendo, certo? Então, nós observamos que, colocando isso no universo, onde existem vários mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes, os mundos puros. Então, consequentemente, essa situação material e moral da humanidade, né, nós precisamos corrigir. Nós temos que corrigir as nossas imperfeições. E como é que eu faço para corrigir? Primeiro eu tenho que colocar para fora aquilo que cada um de nós temos, que é o amor. Fomos criados simples e ignorantes com amor divino dentro de nós. Então, necessariamente, nós temos o amor dentro de nós. Precisamos fazer com que essa luz do amor se acenda, para que possamos envolver todos aqueles que estão ao nosso redor
tanto os encarnados como os desencarnados. Nós, como nós temos essa vinculação com o mundo, há um conjunto. Então, como assim? A Terra, o planeta, indo para o mundo de regeneração, há necessidade que as pessoas se melhorem. Por isso que só seguirão nessa caminhada aqueles que despertarem, aqueles que colocarem em prática os exemplos e os ensinamentos do Cristo. Como disse Erina, devemos ter uma visão ampliada sobre a imortalidade da alma e pluralidade do mundo. Ou seja, a matéria, essa, vira pó, mas a alma, o espírito é imortal, ele continua. E a pluralidade do mundo é o que nós falamos ainda há pouco, as 5 escalas dos mundos. E compreendermos que a nossa caminhada, ela é em ascensão. No Livro dos Espíritos, ele fala que todas as nossas existências nós progredimos, nem que seja o mínimo, mas nós vamos seguindo. Por isso que há os irmãos que estão mais à frente e ainda outros que ainda vêm ainda naquela preguiça. Porque tem que ter o esforço. Nós não podemos colocar nada na mão de Deus. Melhor dizendo, tudo na mão de Deus. Ele nos ajuda. E a gente coloca aí que em torno de 50% da caminhada é Jesus, é Deus que colocam em nossa caminhada os seus desígnios sagrados, para que sigamos, para que nos fortaleçam. Mas ele não pode caminhar por nós. Mesmo que em alguns momentos ele nos coloque nos braços, mas não podemos seguir nessa preguiça, seguir sem os esforços. Recordo-me de uma palestra dada por Divaldo Franco, quando ele fala da questão do nosso melhoramento. E ele falando que um médico que cuida dos pulmões, ele tem o conhecimento da matéria. E muitos fumam. Não estou aqui criticando, julgando ninguém. Eu estou colocando uma informação de uma palestra do Divaldo Franco. E aí ele diz que aqueles irmãos têm o conhecimento, mas ainda há falta do conhecimento por si, no geral. Ele pode ter aquele conhecimento, vamos assim dizer, no geral, mas no específico ele deixa a desejar. E aí nós vamos nos recordar do que disse Emmanuel lá para o Chico, quando ele estava iniciando nessa estrada, quando aqui esteve materialmente falando conosco. Quando Emmanuel diz: Chico, necessário se faz disciplina. Precisamos de disciplina. E por várias vezes Emmanuel dizia para o Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Então, aqueles que vão se melhorando, eles vão saindo daqueles hospitais, saindo daquelas prisões. Até porque, para que nós possamos também sair conseguir vencer essas dificuldades, nós precisamos de ajudas dos nossos irmãos superiores. Porque os nossos irmãos superiores, aonde eles estão, os mundos elevados que eles já estão, mas eles passaram por
por toda a caminhada que nós estamos caminhando. Aqueles que já estão nesse caminho, aqueles que ainda irão chegar, mas todos, para chegar a esses mundos superiores, todos passarão pela mesma caminhada. Só muda o fardo, porque cada um vai carregar seu fardo. Porque o fardo é o quê? O plantio que nós iremos colher. E aí, nesse plantar, nessa colheita, nós temos que ter algo chamado paciência. Termos calma. Muitos de nossos irmãos desistiram da caminhada, não suportaram as provas e, consequentemente, retiraram suas próprias vidas. Mas imaginando que, acabando, retirando suas vidas, tudo encerraria. Não, pelo contrário, contraíram mais débitos, mais dores, mais sofrimentos. Então, para que nós, porque como nós estamos nesse mundo onde ainda tem as questões dos gozos mundanos, das vaidades mundanas, né, no qual nosso plano reencarnatório é, com certeza, belíssimo, mas, na grande maioria das vezes, nós nos desviamos. E quando ele diz que aqueles que se recuperam, né, vão deixando a terra já curados das enfermidades morais. Enfermidades morais. Né? Nós vamos sendo curados pelos nossos esforços e com a ajuda divina, e aí seguiremos para os mundos elevados. Mas nós não deixaremos, quero que fique bem claro também, que no início do texto, se for traduzir ao pé da letra o texto, era como se na Terra, para alguns, estivesse aqui só aqueles irmãos que eram para estar em presídios, em hospitais psiquiátricos, presos. Nós temos que ter os irmãos para nos ajudar. Então, consequentemente, os nossos irmãos, não só os desencarnados, mas os encarnados também. E nós podemos citar até o exemplo do Chico Xavier, que com certeza aqui esteve para vencer uma das suas dificuldades que ainda tinha e que possa ter vencido nessa última reencarnação. Então, nós estaremos sempre com os nossos irmãos a nos ajudar. À medida que vamos nos curando moralmente, vamos nos melhorando, nos aprimorando, nós vamos seguindo com fortalecimento e, claro, com menos dificuldade para suportarmos as provas, as expiações. Não, nós não pagamos, vamos assim dizer, pelos erros de A, de B ou de C. Não sou eu que irei carregar o fardo da Serina, nem ela o meu, nem o da minha filha Aline, nem o da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs, e aí sobrinhos e sobrinhas, e assim, etc. Temos que compreender que o fardo é de cada um. Cada um vai levar o seu fardo, cada um vai colher aquilo que plantou. Ninguém vai plantar o ódio
e colher o amor. Ninguém vai plantar a discórdia e receber a união, a concórdia. Então, nós temos que trabalhar sempre essas nossas imperfeições. Se temos conhecimento, quando eu falei no pneumologista, eu abro uma ressalva. Aquele nosso irmão que trata dos pulmões, que ainda fuma, ele tem conhecimento do que tão prejudicial é o fumo para o ser humano. Quando nós utilizamos não só do fumo, mas do álcool, das drogas, das palavras que saem das nossas bocas, como Jesus disse, não é o que entra, é o que sai que nos compromete. Então, se eu já tenho conhecimento que a bebida não faz bem ao ser humano, que o cigarro não faz bem ao ser humano, as drogas, etc., por que eu vou continuar nos vícios? Por isso que as causas das misérias humanas. Porque muitos insistem em estar nos vícios. Ontem, eu conversando com um amigo, um irmão, e eu já estou com mais de 3 anos que não bebo. E ele está com alguns meses. E ele disse que ainda sente muita saudade, claro. Aí ele disse, mas eu parei de beber, porque eu não sei beber. E eu disse, essa é o que a gente coloca quando a gente inicia esse processo de parar. Mas a grande questão é que no fundo nós temos o conhecimento. Que não é por quem bebe, não sabe beber. Mesmo que beba uma dose, uma cerveja, um copo de vinho por dia. Me desculpem, mais uma vez, ressalvo, não estou julgando, não estou aqui apontando o dedo para ninguém. Eu estou dizendo o conhecimento que a gente já tem. O Evangelho segundo o Espiritismo fala muito bem disso. É o nosso manual, como diz nosso querido irmão Osni Morites. Então, se nós sabemos o que nos faz mal, por que nós vamos utilizar disso? Por que utilizar dos vícios? Porque a partir do momento em que estamos, mesmo que seja um copinho de vinho, uma dosinha, um copinho de cerveja, nós estamos vibrando e nos sintonizando com qual dos nossos irmãos? Com os nossos irmãos que estão ainda na caminhada da ignorância. Porque ainda praticam o mal. Não são espíritos maus, porque isso é estado, é tempo. Nós passaremos pelas estradas tortuosas por nossas escolhas, mas não é para sempre. Por isso que vai haver o amor ou, na maioria das vezes, a dor. E se no mundo que nós vivemos hoje, ainda o mal sobrepõe ao bem, nos mundos regenerados já é o contrário. O amor, o bem, vai sobrepor o mal. Mesmo que lá ainda tenha resquícios ainda da ignorância dos seres. Mas, consequentemente, nós já iremos ver uma grande mudança. Então, tudo depende de cada um. Que possamos ver nesse texto uma visão geral. Uma visão que nós fazemos parte do todo, do universo. Que assim como existe a Terra como um plano de prova e expiação, existem outros planetas de provas e expiações. Outros planetas primitivos. E se queremos seguir nesta caminhada, é seguir o que Jesus deixou de exemplo.
praticando o bem. E eu faço uma seguinte observação. Nós só iremos nos depurar amando. Só iremos seguir ou chegar aos mundos celestes unido ao nosso irmão. Por isso que Jesus diz: se chegares ao altar com tua oferenda e tem alguma dificuldade com teu irmão, retorna e se reconcilia no caminho. Então é igual, é como se nosso irmão fosse a ponte de uma localidade para outra. Como exemplo, de Teresina a Timon. Para que nós possamos ultrapassar essa ponte, é como se essa ponte fosse nosso irmão. Estarmos de mãos dadas para seguir. Sem essa ponte, sem essa aliança com meu irmão, eu não vou seguir. Eu não vou conseguir avançar. Então, eu espero que eu tenha correspondido na explanação. Agradeço a participação de cada um, aqueles que tiveram a paciência de nos ouvir, aqueles que ainda irão nos ouvir, tanto os encarnados como os desencarnados, né? Hoje nunca estamos sozinhos. E agradecer sempre, ter sempre gratidão por tudo o que estamos tendo de oportunidade. E finalizando, vamos, aqueles que assim desejarem, fechar os olhos, mentalizar Maria, Jesus, se conectar com Deus, nosso Pai Celestial, com os nossos mentores espirituais, com toda a espiritualidade superior, amiga e benfazeja. Gratidão, amado Mestre Jesus, por mais esse momento. Que possamos vencer as tentações. E que aquelas tentações que por algum motivo nós não consigamos vencer, que ao cairmos nós tenhamos a humildade de levantar, bater a poeira e continuar a caminhada onde nosso mestre e amado irmão Jesus já passou. E claro, continua passando com cada um de nós, nos fortalecendo a todo instante. Envolve todos os seres vivos, desde o reino mineral, vegetal, animal e hominal, confortando os nossos irmãos enfermos, tanto da alma como da matéria, aos nossos irmãos que retornaram ao plano espiritual, aos nossos irmãos que aqui ficaram enlutados, os nossos irmãos depressivos, angustiados, aflitos, os nossos irmãos que moram nas ruas, nos hospitais psiquiátricos, nas casas de acolhimento, nos presídios, aos nossos irmãos que não suportaram as provas e retiraram suas próprias vidas, aos nossos irmãos que potencializam as ideias suicidas. Envolve os nossos familiares, amigos e desafetos, encarnados e desencarnados. Muita luz a todos. Muito feliz por esse momento. Mais uma vez eu quero reforçar que o Evangelho do Lex não é mais todos os dias. Os dias são quarta, sábado e domingo, sempre no horário das 9 horas. Meu beijo fraterno, meu abraço fraterno, e que a luz do nosso divino amado Mestre Jesus nos harmonize hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus.